Agora, aprofundando um pouco mais desse tema aí do negócio da aliança entre comunistas e banditismo, eu tenho aqui saiu uma notícia, aliás, saiu no Globo, né? Olha aqui. Arquivos da ditadura. Arquivos da ditadura. Militares culpavam Brizola pela violência. Então, olha lá. O crescimento de facções criminosas nos presídios e as obras de urbanização em favelas foram alvo de duras críticas no relatório de Arapongas, que espionavam o primeiro governo Leonel Brizola a mando da ditadura militar. Os arquivos do extinto Serviço Nacional de Informações registram ataques às políticas de habitação e segurança pública implantadas pela gestão pedetista do Estado entre 1983 e 1986. Nos documentos, Brizola é atacado por ter, na visão dos militares, afrouxado o combate ao crime em nome do discurso de respeito aos direitos humanos. Note bem a brandura covarde dos relatórios do próprio Serviço Secreto. Porque não é que o Brizola afrouxou o combate, não é que ele foi omisso. Não, ele ativamente favoreceu o banditismo no Estado. Por quê? Porque ele foi eleito por uma conspiração de bicheiros que logo em seguida dominaram o narcotráfico. No dia seguinte da eleição do Brizola, teve um jantar, tá certo, oferecido pelos bicheiros em homenagem ao cara, num restaurante do Laranjeiras, eu não me lembro mais o nome do restaurante. Quer dizer, mas está na cara. E que esse pessoal que estava envolvido na guerrilha, participando da guerrilha na época, quando preso, deram treinamento e instrução, tá certo, a esses bandidos que depois formaram PCC, Comando Vermelho, essa merda toda. Isso está mais do que documentado no livro do Carlos Amorim, que eu comento no meu próprio livro, né? A Nova Era e a Revolução Cultural. Agora, dizer que o sujeito afrouxou, quer dizer, um delito de omissão é uma coisa. Agora, o Brizola não estava se omitindo em cumprir a sua obrigação. Não, ele estava agindo, tá certo? Fomentando a revolução, fomentando o caos social. Ele sempre foi favorável a isso e jamais escondeu o que era. Quer dizer, quando você pega um comunista e coloca num governo do Estado, de uma nação democrática capitalista, o senhor vai ter que desempenhar naturalmente um papel duplo. Quer dizer, por um lado, ele tem que posar como defensor da ordem pública. Por outro lado, ele tem a obrigação partidária de destruir a ordem pública e fomentar a revolução, que é exatamente o que o Brizola fez. Agora, nem mesmo os caras do serviço secreto, no tempo da ditadura, tinham a coragem de acusar o Brizola do que ele estava efetivamente fazendo. Diz, olha aqui, seu Brizola, o senhor está fomentando o caos propositadamente, porque o senhor é um revolucionário, o senhor quer destruir a ordem pública, e o senhor está se prevalecendo do seu cargo de governador para destruir a sociedade. Era isso que deviam ter dito. Agora, mesmo naquela época, mesmo você vê o que é a revolução cultural, você vê o que é hegemonia, você vê o que é dominação mental. Mesmo naquela época, os camaradas tinham esse cuidado, né? Esses escrúpulos de não ferir suscetibilidade. Então, se você acusa o governo de omissão, você está fingindo que ele é um governante normal no exercício dos seus deveres, apenas falhando um pouco. Isso é completamente diferente de você ser um revolucionário infiltrado que está usando o seu cargo para destruir a própria instituição que você representa. E, na verdade, não é que o Brizola afrouxou. O Brizola vetou simplesmente a entrada de policiais no Morro. Quer dizer, fez do Morro, quer dizer, um território livre, onde esses chefes do narcotráfico se transformaram em senhores feudais com poder absoluto sobre a população. E o pior é que quando nós falamos disso, né, o pessoal responde, não, você está contra os pobres, contra os oprimidos. Pobre e oprimido é aquele que está gemendo, tá certo? Sob a dominação do narcotraficante, tá certo? Que oprime, aterroriza, tortura e mata, tá certo? Vocês assistiram o filme Tropa de Elite? É exatamente como está ali. Você encheu o saco do chefe do narcotráfico, ele te põe numa pilha de pneu e te queima, porra. Te queima vivo. Com quem você pensa que está lidando? E esses eram os amiguinhos do seu Brizola. E como esses são os amiguinhos da turma da Farc, que são os amiguinhos do Lula. Não se iludam. Não há omissão. Há uma ação intencional. Tá certo? Há um fomento à destruição da ordem pública. Você manter a economia funcionando. Ao mesmo tempo que você destrói as instituições e vai colocando novas instituições revolucionárias no lugar delas, isso é a mais antiga estratégia comunista que há, como fizeram na Rússia, onde foram substituindo as administrações municipais pelos soviéticos.
No Brasil é a mesma coisa. No Rio de Janeiro, metade do Rio de Janeiro, a administração pública já não existe. O que existe é a administração do narcotráfico. E isso foi feito de propósito, isso é estratégia revolucionária. Estudem, e vocês verão que eu estou falando uma coisa óbvia. Dentro da esquerda, na elite da esquerda, todo mundo sabe que eu estou falando a verdade. Quando eles leem isso aqui, estão acusando o Brizola de afrouxar o combate ao crime. Fala, quando o Brizola combateu o crime? Brizola ele não afrouxou o combate ao crime, ele fomentou o crime. Propositadamente, deliberadamente. Por quê? Porque ele era um comunista, ele queria uma revolução social. É a coisa mais óbvia do mundo. Vocês estudem o movimento comunista, vocês estudem os escritos de Lenin, estudem os escritos de Trotsky, estudem os escritos de Antônio Gramsci, e vocês verão que isto que esses idiotas do SNI dizem omissão no combate ao crime, era simplesmente a aplicação de estratégias comunistas mais velhas do que andar para frente. Agora, continua aí, como sempre, a demonização da ditadura. E nenhum jornal, nenhum jornal, canal de televisão, cria a mais mínima condição de um debate honesto, uma confrontação honesta. Que a ditadura cometeu crime? Sim, cometeu, mas comparado com o que eles estavam fazendo na América Latina inteira, aquilo é uma mixaria. Agora, a Folha escreveu que era uma dita branda, as pessoas se fazem de escandalizadas. Ai, que horror! Que horror! Chamou de dita branda. Veio esse merda desse Flávio Konder comparado, que você é um bosta, eu já provei que você é um bosta, você não é nada. Você é um charlatão intelectual, é isso que você é. Você posa, tá certo? De erudito, de homem sério, você não é nada, é um mentiroso comunista, como sempre foi, porra. E vem pra cima de mim, vem me processar que eu provo o que eu tô falando, desgraçado. Muito bem. O que mais nós temos aqui? Aqui alguém me manda uma foto, um negócio horroroso. Aqui depois os policiais entraram lá no Morro Ladeira dos Tabajaras, tá certo? Que é território privativo do narcotráfico, onde já se viu a polícia querer entrar lá. Foram todos fuzilados, com metralhador. A foto mostra um monte de policial caído no chão, varado de bala, tudo arrebentado. Quer dizer, o Rio é recordista mundial de morte de policiais no mundo, e isso aí não é de hoje, é desde o tempo do seu Brizola. E os caras vão dizer, omissão no combate ao crime? Como omissão? Isso aí não é omissão, há uma ação intensa, uma participação intensa no combate aos policiais, isso aqui há. Agora, enquanto isso, o pessoal lá tranca, pega empresário, põe na cadeia e condena a 94 anos de prisão a mulher porque sonegou imposto. Porra, o que é isso? E ainda vem este merda, tá certo, desse procurador, né? Procurador Matheus Baraldo. Aqui, Matheus Baraldo, você é um merda. Você é um merda. Venha discutir comigo, eu provo que você é um merda. Que diz, pelo menos uma parte do judiciário já está disposta a admitir a existência de organização criminosa sem que haja um sujeito mal criado e com um fuzil na mão no topo de uma favela. Quer dizer, ele acha que esse pessoal que está com um fuzil na mão no topo de uma favela são os coitados. Ora, quem está com um fuzil na mão não é jamais um coitado. É um opressor, é um tirano. Ora, eu quando morava no Rio de Janeiro, eu tinha um empregado que morava no Morro Dona Marta. 2 vezes por semana, a mulher, quando voltava, terminava o serviço dela, ia para casa, 6 horas da tarde ia para casa, daqui a pouco ela voltava. Oi, seu Lago, não consegui subir o morro, tinha tiroteio. Então ficava o marido com os 2 filhos lá em cima e a coitada dormindo lá em casa, tá certo? Morrendo de medo. Isso é a vida na favela. Graças a isso que você, seu Matheus, considera os coitadinhos. Então esse coitadinho com o fuzil na mão, que não deixava a minha empregada chegar em casa para cuidar dos filhos. E assim como ela, tinha milhares de pessoas que viviam ali aterrorizadas, graças a esses, tá certo, que você considera coitadinhos. Seu Matheus Baraldi, o senhor está cheio de ódio de classe, o senhor odeia empresário, você odeia capitalista e você adora bandido. Tá certo? Você adora assassino porque você adora Fidel Castro. E você adora essa turma da Farc. E vem discutir comigo que eu provo o que eu estou falando. Eu sei quem você é, rapaz. Quer dizer, chega. Não se pode respeitar, tá certo? Charlatães, vigaristas, mentirosos em altos postos.
Quanto mais o sujeito sobe na hierarquia, falando coisas desse tipo, menos respeito merece. Quer dizer, o que você quer? Você quer que pare de prender os bandidos que estão com fuzil na mão e comece a prender empresário. Porque empresário comete o crime de ser capitalista. Quer dizer, vocês estão pegando, vocês estão impondo. Eu já escrevi isso há 15 anos. Então, com o esforço do PT, do PCdoB, dessa gente toda, era para impor no Brasil a escala de valores da Constituição do Código Penal Soviético, onde crime de morte dava 10 anos de cadeia. Se você matasse um cidadão soviético, dava 10 anos de cadeia. Mas se você roubasse um dinheirinho do governo, dava pena de morte. Então, quer dizer, os delitos econômicos são considerados infinitamente mais graves do que você tirar uma vida humana. Essa é a sua escala de valores, seu Baraldi. Como é que você ousa comparar uma pessoa que deixou de pagar imposto ou roubou lá um dinheirinho com um assassino, com gente que mata milhares de pessoas? Como é que você ousa comparar, desgraçado? Você não tem vergonha nessa sua cara, não tem um pingo de moralidade? Vem discutir comigo se tu é homem. Põe a sua opinião e põe a minha. Daí vai dizer, se fizer uma discussão, o cara vai dizer, esse Olavo ele é muito desbocado. Como? E você quer que eu fale em linguagem respeitosa com você, que faz uma coisa dessa? Muito mais respeitoso do que você acaba de dizer. Você acaba de mostrar todo o seu ódio de classe, o seu desprezo pela vida humana. Você gosta de gente com um fuzil na mão que mata os outros, mas o capitalista que progrediu e que cometeu alguma irregularidade, deixando de cumprir uma lei que é impossível de cumprir, que você sabe perfeitamente que a legislação tributária brasileira, tá certo? É inabarcável. É inabarcável. Sabe perfeitamente. Veja, só dispositivos que regulam o orçamento federal são mais de 5 mil. Quem tem esses 5 mil na cabeça? A legislação tributária brasileira é um labirinto feito para criminalizar todo mundo. Então, primeiro vocês colocam todo mundo fora da lei, e daí vocês escolhem aquele que vocês querem destruir e usam a lei. E o sujeito estará sempre fora da lei. Todo empresário brasileiro está fora da lei porque a lei foi feita para deixá-lo fora da lei. Você sabe disso, seu Baraldi. Que respeito merece essa lei? Nenhuma. Que respeito merece você? Nenhum. Agora, é claro, no Brasil tem gente que protesta contra isso, mas sempre protesta com aquela linguagem educada, e essa linguagem educada é que está matando tudo. Porque a linguagem tem que ser proporcional ao assunto que você fala. Agora, esses desgraçados, eles podem acusar todo mundo, eles chamam os outros de nazistas, chamam os outros de extremistas, chamam os outros de assassinos, chamam do que quiser. Agora, eles não podem ouvir nada. No máximo, pode acusá-los de um pouco de omissão. Que é isso, porra? Eu nunca vou aceitar essa camisa de força verbal que vocês nos impõem. Nunca. Aqui está o Reinaldo Azevedo comparando. O Marcola pegou 39 anos, com todos os homicídios que pesam na cota dele. Agora a mulher, porque sonegou imposto, é 96 anos. Quer dizer, isso é justiça? Isso é uma putaria, seu Baraldi. Isso é justiça na sua cabeça. Porque justiça para você é matar capitalista. E vem dizer que não. Vem dizer que você não pensa assim. Ele me acusou de ser comunista. Você é comunista. Isso é mentalidade comunista. Isso é a mentalidade do Código Penal Soviético. E vocês estão impondo isso no Brasil. Agora, recebo aqui uma denúncia. Se é questão financeira, se a questão financeira sempre escandaliza vocês mais do que crime de morte, então está aqui, também tem. Isso também tem. Para esse pessoal do mensalão, tem algum na cadeia? O que é, Celiana? Tranqueza e perto do que vocês fizeram com o mensalão? Ora, pô, quem tem que estar na cadeia é o Lula, é o criador do mensalão. Saiu na coluna do Reinaldo Azevedo, que ele diz, aquele menor, bem maior do que o menino João, cujo corpo ele ajudou a espalhar pelas avenidas do Rio, vai ficar 3 anos internado. E depois será solto entre os meninos João. Resta só a dor da família. Dor privada, sem importância, sem ONG, sem ar, sem luz, sem razão. Sobre o assassino há de se derramar a baba redentora russoniana. Ele nasceu bom, foram os insensíveis da classe média, a qual pertencia o João, que o tornaram fascino. Bom, essa doutrina já foi adotada oficialmente pelo presidente da República. Ele diz, a culpa é de todos nós. Todos nós uma conversa, a culpa é dele e da corriola dele.
Porque se vocês observarem, faz mais de 40 anos que esse pessoal luta, tanto no campo cultural quanto no campo judicial, para inibir a ação repressora da polícia, das autoridades e para dar mão forte aos delinquentes. Isso é feito através do combate cultural, quer dizer, a própria frase do Lula, a culpa de todos nós, já faz parte integrante desse combate cultural, quer dizer, que é colocar a ideia de que a culpa é da sociedade, de todos, e não do indivíduo que agiu, não do autor do crime. Ou seja, a culpa jamais é do autor do crime, a culpa é sempre dos outros. E além de disseminar essa ideia por todos os meios possíveis e imagináveis, através de cinema, de novelas de TV, de noticiários, de comentários na imprensa, de filmes, de livros, etc., e discursos no parlamento, além de fazer isso, eles ainda têm o combate judicial, que é mudando as leis para exatamente dificultar a ação da polícia e deixar caminho livre para os delinquentes. Isso é uma orientação sistemática. Pode-se escrever a história disso aí. Quer dizer, por exemplo, quando aquele malfadado Dom Paulo Evaristo Arnes transformou a Praça da Sé, em São Paulo, num território livre para os trombadinhas, os cidadãos honestos tiveram que sair dali, porque passar pela Praça da Sé era necessariamente ser assaltado. Vai dizer que esse cardeal não sabia disso? Sabia perfeitamente, e é exatamente isso que ele gosta. Tá certo? Então, é o homem que tenta fazer a sua carreira bajulando os bandidinhos, tá certo? Para ter uma espécie de tropa de choque auxiliar da Revolução Socialista. O uso do banditismo como instrumento para a destruição da sociedade, preliminarmente à constituição de um poder unificado socialista, é uma coisa conhecida desde o tempo da Revolução Francesa. Quer dizer, é um modelo clássico que é seguido. Se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro clássico de Hippolyte Taine, As Origens da França Contemporânea, né, que, aliás, era um dos livros prediletos do nosso escritor Lima Barreto, vocês verão como se cria, quer dizer, artificialmente uma situação revolucionária, uma situação pelo menos pré-revolucionária. Ali, no caso da França, o grande promotor da inversão de valores foi Philippe d'Orléans, que em princípio seria um dos herdeiros virtuais do trono da França. Então, esperando se transformar, que a revolução lhe desse o trono, esse Philippe d'Orléans foi o grande promotor da bagunça e da inversão de valores ali na França pré-revolucionária. E, evidentemente, soltar os bandidos da cadeia foi uma das primeiras providências tomadas pelos revolucionários. É exatamente como Lenin fez na União Soviética, na Rússia. Bom, é claro que depois o governo comunista pega todos os bandidos de volta e não os deixa nem na cadeia, mas simplesmente os mata. Lenin eliminou o problema da delinquência juvenil na Rússia, delinquência juvenil que eles mesmos haviam causado, eliminou através da matança sumária dos suspeitos, não é isso? Mas que um governo socialista possa, vamos dizer, recorrer a todas as medidas repressivas que ele bloqueou no regime anterior também faz parte da estratégia. De modo que, tanto pelo lado cultural quanto pelo lado judicial, é claro que toda esta situação de violência no Brasil foi premeditadamente criada, peça por peça. Isto foi uma obra de engenharia. Tá certo? E isso que eu estou dizendo é uma coisa que pode se provar pela reconstituição histórica. Você veja, quando esse pessoal diz que o que causa o banditismo é a miséria, bom, se fosse assim, então o banditismo seria crescente nas regiões onde a miséria é crescente. Mas não é exatamente isso o que acontece. Se você olhar as favelas do Rio, nos últimos 40 anos elas progrediram tanto, né, que já não há mais propriamente favela, porque favela é o nome de um barraco de papelão. Os caras passaram do barraco de papelão para o barraco de madeira, depois passaram para as casas de alvenaria, que hoje são objetos, vamos dizer, de um muito próspero comércio, né, nas favelas do Rio. Você não notará nessas favelas uma só casa que não tem uma antena de televisão. Tá certo? Até no tempo que eu morava no Rio, houve um visitante, um indiano, que chegou aí e quis conhecer as tais das favelas. E quando levaram ele para ver as favelas, ele chegou lá e disse, olha, isso aqui é aquilo que na Índia se chama de classe média.
Então, por aí você vê a imensa mudança social, a imensa ascensão social que houve nessas regiões que são justamente as mais perigosas do Rio. Quer dizer, outra coisa, você verá que quando te diz que o que causa miséria é falta de escola, ora, ao contrário, no Brasil hoje, eu acho que você não chega a ter 4 ou 5% das crianças fora das escolas. Quando na década de 50 você tinha 60%. Quer dizer que esse processo de escolarização maciça, ele, longe de ser, vamos dizer, uma defesa contra a delinquência, ele é uma das causas da delinquência, meu Deus do céu. Porque as escolas funcionam, vamos dizer, como transmissoras de atitudes que são a destruição exata do pouquinho de moral familiar que os caras tinham aprendido em casa. Então é evidente que eles saem dali, vamos dizer, já com uma atitude vamos dizer, de legitimação perante a delinquência. A mesmíssima coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Acontece que aqui as universidades não são totalmente monopólio dessa mesma cambada comunista, então ainda existem estudos, tá certo, que provam exatamente a escola ser um dos fatores geradores do banditismo. Agora, quando o Lula diz, não, esse pessoal está assim porque falta escola, quer dizer, em primeiro lugar, é um erro de fato, quer dizer, quase não há crianças sem escola no Brasil. E, em segundo lugar, a relação entre escola e criminalidade, longe de ser uma relação de excludência, é uma relação de cumplicidade, de ajuda mútua. O que eu sei é o seguinte, é que se você tem um país inteiro impregnado de slogans, como por exemplo, a miséria é a causa da criminalidade, então claro que você vai querer enriquecer todas as pessoas antes de resolver os problemas dos 50 mil homicídios. Isso aí é impossível, porque sem segurança não há progresso econômico. Agora, o pessoal usa o problema econômico como derivativo, e no fim acaba o seguinte, o resultado é que todo mundo só pensa em dinheiro. O brasileiro se transformou no povo mais dinheirista do mundo. Quer dizer, ele cuida mais do dinheiro do que da sua segurança física. Ele não se importa de morrer, contanto que ele morra rico. Entendeu? Assim não dá, porra. Quer dizer, a pessoa precisa colocar diferente ordem de prioridades. A segurança do povo em primeiríssimo lugar. O Estado existe para isto. O Estado não tem obrigação de enriquecer as pessoas, mas tem a obrigação de zelar pela ordem. Por quê? Porque ele tem um monopólio da violência legítima. É só o Estado que tem polícia. Tá certo? Agora, no Brasil, quem quer ter polícia tem que ter polícia privada. Você tem que pagar a polícia. Tá? Como é que pode ser um negócio desse? Quer dizer, em primeiro lugar, a segurança. Qualquer político que apareça com qualquer proposta que se refira a outro assunto, na presente circunstância, é um criminoso. Porque o Brasil está tendo mais morticínio do que no Iraque. E ninguém fala nada, ninguém quer saber disso aí. Tá certo? Aparece com planos econômicos, com mil e uma reformas legais. Então, mas cadê o problema? Cadê a coisa básica? Cadê o nosso direito de viver? O nosso direito de andar na rua? Se você não tem isso, você não tem nada. Então, o Brasil atualmente só tem um problema. Esse problema chama-se segurança. Mas não pode mexer nisso por quê? Porque quem está fomentando a violência é a Farc. E se for mexer muito nesse negócio de narcotráfico, etc., vai pisar no calo da Farc. E isso o Lula não pode, porque ele tem medo de levar uma bala na cabeça. Então não pode fazer nada. Se não aparecer um homem que tem a culhão para resolver isso aí, e dizer a Farc que se foda, tá? Nós vamos resolver isso aí, vamos prender todo mundo, inclusive o pessoal da Farc. E quando não fizer isso, não tem jeito, porra. O Brasil está totalmente desmoralizado, no sentido, vamos dizer, de acovardamento, de falta de encarar a realidade. Olha, você não pode esperar que um governo melhore muito a situação econômica num país. Nenhum governo faz isso, a sociedade faz. A sociedade tem que cuidar de si mesma. Mas o governo tem que dar para ela a condição para que ela faça isso. Essas condições básicas são, em primeiro lugar, vamos dizer, a ordem geral, a confiabilidade dos contratos, a prevalência da ordem legal e a segurança pública. Essa é a primeira coisa. Se não tem isso, o resto é tudo desconversa. Olha aqui o que você pode ler no site da Previdência Social, www.previdenciasocial.gov.br. O auxílio reclusão é um benefício devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão durante o período em que estiver preso sob regime fechado ou semiaberto. Ou seja, vocês estão me ouvindo bem? Isso quer dizer o seguinte, vocês podem matar, estuprar, sequestrar, roubar, fazer o que quiser, seguro de que, se você for preso ou para na cadeia, a sua família não passará necessidade. Agora, se em vez de ser o autor do crime, você for a vítima,
Qual a garantia que o governo dá à sua viúva e aos seus filhos? Nada. Nada, 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 nada. Você pode ficar chorando na escadaria do Palácio do Planalto, tá certo? E, né, o coração materno, o coração de mãe da República Solidária não lhe dará uma gota da ternura que dá aos bandidos. A coisa é realmente assim. Quer dizer, é claro que é uma inversão revolucionária, é claro que é um negócio cínico, é claro que é um negócio criminoso, não é apenas um erro de interpretação, não venha dizer que, não, eles estão fazendo isso por humanitarismo. Eu digo, porra, não é possível você ser tão humanitário com o agressor e tão pouco com o agredido. Tá certo? Então isso não é humanitarismo. Isso é um humanitarismo fingido para implantar a violência e o crime. Note bem, se a pessoa, tem gente que se espanta, se escandaliza com isso, porque não conhece a história do movimento revolucionário e não sabe que elevar a cota de banditismo ao ponto de você destruir todo sinal de ordem e de lei na sociedade é o objetivo permanente do movimento revolucionário. A cada geração você encontra o mesmo objetivo sendo perseguido e sendo alcançado em níveis diferentes. É claro que essa confusão, uma vez que eles armam, eles mesmo não aguentam. Então aí a coisa volta atrás. Mas, porque também eles querem criar este caos nos países que eles não governam. Então logo eles tomam o poder, daí eles têm que desfazer o caos. Mas daí eles perdem o poder e começam a fazer o caos novamente. Tá certo? Então, se você observar a história do movimento revolucionário, você vai ver inúmeras declarações e atos que mostram que a expansão do banditismo é o objetivo consciente, deliberado, permanente da estratégia revolucionária. Portanto, isso não é um erro do PT, isso não é um problema de má administração, tá certo? Isso não é apenas... tem gente que vai comentar e dizer, não, eu acho que isso é uma ideia equivocada. Liberais. Liberal, meu filho, liberal tudo boiola, tá entendendo? Não, isso é uma concepção equivocada da sociedade. Não é equivocada nada, isso é estratégia revolucionária, rapaz. Um liberal que concede ao outro lado, concede aos comunistas, essa propaganda extra de recobri-los de uma aura de respeitabilidade e de honestidade que eles não têm. Quer dizer, o sujeito está aqui com um plano maligno feito para te enganar e você tratando o sujeito como se ele fosse uma pessoa honrada, ilibada, e está apenas com uma ideia errada. Eu vou te dar alguns exemplos. Já no século XIX, tem o famoso terrorista Tsarnaev, que foi um dos gurus, o Lenin, né? Ele diz o seguinte, ele dizia, a causa pela qual nós, revolucionários, lutamos é terrível, completa e universal, impiedosa destruição. Para isso temos de nos unir, nós, revolucionários, ao mundo selvagem, ao mundo do crime. O Willy Munzenberg, que eu estava citando agora mesmo, ele diz o seguinte, nós vamos corromper o Ocidente de tal modo que ele vai ficar fedendo. E estão corrompendo mesmo. Eles nunca param. Né? Veja, Louis Aragon, o famoso poeta oficial do Partido Comunista, fazia o apelo, o seguinte, ele diz, nós vamos despertar por toda parte os germes da confusão e do mal-estar. E daí fazia votos de que os traficantes de drogas se atirem sobre as nossas nações aterrorizadas. Isso aqui, meu filho, foi em 1920. No século XIX, veja você, até que ponto a coisa chegava. Victor Hugo, que foi um dos grandes poetas do movimento revolucionário, aliás, um poeta do mau gosto extraordinário, de vez em quando tem uns lances de alta qualidade. Ele, numa sessão espírita, ele diz ter recebido a seguinte mensagem no espírito, e na verdade é o espírito de pouco, que é o espírito dele mesmo. O espírito dizia o seguinte, a verdadeira religião proclama o novo evangelho. Sabe o que é o novo evangelho? Ele prosseguiu o espírito. É uma imensa ternura pelos ferozes, pelos infames, pelos bandidos. Né? Isso aparecia até em sessão espírita do Círculo Socialista. Né? Então você vê, isso mostra exatamente o imaginário, o mundo imaginário no qual transitava a mente do mais destacado poeta do movimento revolucionário. Ainda na mesma linha, né, Bakunin dizia, para a nossa revolução, será preciso despertar, atiçar no povo
as paixões mais vis. E Lenin dizia, o melhor revolucionário é um jovem desprovido de toda moral. Então você vê, se eles estão incentivando o banditismo, também não é só por uma atitude emocional, não é só por uma imensa ternura para com os bandidos. Por um lado existe isto, quer dizer, eu nos meus estudos já demonstrei que a mentalidade revolucionária é uma inversão de sujeito-objeto, inversão da ordem do real, inversão até da concepção de tempo, tá certo? E teve, naturalmente, uma inversão moral também, uma inversão da moral, o bem passa a ser o mal, o mal passa a ser o bem, tá certo? Ora, mas esse lado é só um componente, existe um outro componente, um outro motivo pelo qual eles fazem, que é um motivo estratégico. Quer dizer, você destruir a sociedade por dentro, eliminar todas as suas defesas, corroer todas as suas defesas. Tá certo? Quer dizer, que sociedade que pode se defender, né, de um grupo audaz de revolucionários, se ela está totalmente corrompida, estragada, desmoralizada, acabada, fica que nem esses milico brasileiros. Vai lá, lambe o sapato do presidente da República e se acha muito honrado. Tá certo? É isto que a sociedade desmoralizada, até as pessoas de farda que deveriam honrar a farda, até elas se rebaixam. Todas se rebaixam exatamente perante os bandidos, os criminosos que criam essa situação. Quanto mais o pessoal corrompe a sociedade, mais eles adquirem poder psicológico sobre a sociedade. Então, existe nisso um lado estratégico. Tá certo? E, por fim, existe o seguinte lado, o banditismo é uma fonte de dinheiro, meu Deus do céu, e o movimento revolucionário precisa de dinheiro. Por exemplo, o narcotráfico. O narcotráfico hoje, na América Latina, está todinho na mão das Farc. É uma quantidade de dinheiro extraordinária. Você pode sustentar Foro de São Paulo, para sustentar MST, para sustentar toda essa putada. Então tem três motivos. Né? Tem o motivo da estratégia cultural ou do imaginário, tem o motivo da estratégia política, da desorganização social, e tem o motivo de equipar o movimento revolucionário com as armas e instrumentos que custam dinheiro. Por tudo isto, o apoio dessa gente a bandido não vem de hoje, começou desde a Revolução Francesa. A gente acompanha isso, detalhe por detalhe. Por exemplo, em todo lugar você lê que a queda da Bastilha foi o momento da liberdade, porque libertaram os presos políticos. Quantos prisioneiros políticos tinha na Bastilha? Nenhum. Só tinha bandidinho. Por isso, eles libertaram. Aliás, não é que eles libertaram a Bastilha, eles abriram todas as cadeias, soltaram todo mundo. Claro que depois cortaram a cabeça de todo mundo, que é para fazer bagunça, enquanto está o infeliz do rei está no poder. A hora que saiu o rei, agora nós temos que acabar com a bagunça, nós temos que administrar. Então eles mesmo soltam os bandidos, depois eles matam todos. Por quê? Porque eles são mais bandidos que os bandidos. Tá certo? Não há quadrilheiro, tá certo? Não há gangster que seja, na sua mentalidade, tão monstruoso quanto um Lenin, um Stalin, um Che Guevara, um Fidel Castro. E seus amigos. Os homens que nos governam pensam exatamente assim. Tá certo? Então, qual é a novidade do auxílio reclusão? É se eles protege a família do bandido e foda-se a família da vítima. É assim mesmo. Agora, como é que eu vou falar disso respeitosamente, minha gente? Peraí, tem alguém na linha. Quem é? Alô? Tudo bem? Tudo bem? Quem está falando? Flávio de Araçatuba, tudo bom? Flávio de Araçatuba, tudo bem? Tudo bom. Professor, ontem eu liguei a televisão à noite, assistindo a TV Cultura, e estava passando uma entrevista muito boa com a Ingrid Betancourt. E foi meio interessante, ela começou a entrevista falando sobre as Farc, como é que foi a experiência dela lá, horrorosa, né, por sinal. Falando que as Farc hoje é um movimento sem ideologia nenhuma, que já foi marxista, mas há muito tempo. O que se vê lá, se você perguntar para aqueles... Conversa mole, essa mulher é uma idiota, para não dizer uma filha da puta, que vai lá, fica 7 anos preso, 7 ou 12, sei lá, 7 anos, sofre horrores, e ela sai de lá, ela quer limpar ainda a imagem do esquerdismo. Eu digo, olha, leia os documentos... Não, mas ela falou mal das Farc, falou muito mal. Ela fala mal das Farc, mas quer salvar o esquerdismo. É como o Zé Serra fala mal do PT, mas quer salvar o esquerdismo. Essa turma não se emenda, porra. Leia os documentos das Farc, leia os comunicados das Farc, você vai ver se aquilo lá não é puro marxismo-leninismo. Ela falou que é puramente narcotráfico, sequestro... Ó, caralho, você ainda acredita nisso, porra?
Mas o que é isto? Você está completa. Então, você está enganado e ela está enganando. Não, eu só escutei. Não concordei com nada, só escutei. Não concordar, formulei a opinião. Atenção, concordar é concordar com uma proposta. Com uma descrição de fatos, ou você acredita ou não. Não é questão de concordar, mas de acreditar. Qualquer pessoa que venha com essa conversa, as Farc eram marxistas, e quer dizer que tinham ideais, e agora são apenas o narcotráfico. Está criando uma diferenciação entre o que é comunismo e o que é banditismo. Quando comunismo e banditismo foram sempre a mesma coisa desde o início. Todos os partidos comunistas se formaram na base do banditismo. Do que vivia o Partido Comunista da Rússia antes de tomar o poder? Vivia de assalto a trens. Do que vivia o Partido Comunista na China? Todo o partido do tráfico de entorpecentes. Sempre foi assim. Agora, quando a coisa pega mal, quando a operação fracassa, daí eles vêm com essa conversa para tentar se limpar na sua própria sujeira. Estão fazendo isso há 100 anos e o pessoal ainda não aprendeu. Porque para aprender, meu filho, é necessário que a cultura de uma geração se transmita à seguinte. Mas no Brasil isso não acontece. Tudo que a geração anterior sabia é apagado na geração seguinte. Quando não tem gente, outro dia não veio um camarada, um estudante, me dizer, você precisa ler o livro do Eduardo Galeano, Veias Abertas da América Latina. Você não está sabendo de nada, tu não leu Eduardo Galeano? Eu digo, porra, eu li o Eduardo Galeano com 17 anos de idade, caralho, já sei que é uma bosta. E tu me vem vender como novidade um treco que tem meio século. Né? Então, essas coisas também, essa estratégia do Partido Comunista de se utilizar de meios criminais e em seguida se limpar na sua própria sujeira, né? Dizer, não, aqueles caras, eles só ficaram no banditismo, eles não tinham mais ideais. Isso é mais velho que andar pra frente e ninguém ainda aprendeu. Pô, assim não dá. Assim não dá, toda hora tem que ensinar a mesma coisa, porra. É assim, você tá ali ensinando do ABC, você ensina o A, né? No segundo dia você ensina o B. Quando você vai ensinar o C, não dá pra juntar C com A, porque o nego já esqueceu o A, porra. Assim não dá. Então as pessoas têm que se informar sobre o passado, porque é do passado que vem a situação presente. Tá certo? Você não tem culpa, evidentemente. Tá certo? Você não é o dono do sistema educacional brasileiro e nem da mídia brasileira. Mas eu estou dizendo, as suas fontes de informação estão todas viciadas. Jornal no Brasil não serve para informar de nada. Você veja, os jornais hoje vendem o mesmo número de exemplares que vendiam nos anos 50. E no Brasil de hoje, existe menos livrarias do que na década de 50. Embora a população tenha quadruplicado. Vocês têm que entender que a tragédia cultural e educacional do Brasil não é um fenômeno que está acontecendo na sociedade brasileira. Não, está acontecendo no cérebro de cada um. Eu vejo as pessoas que me escrevem, pessoas que estão contra o sistema, que estão contra essa corrupção toda, as cartas, assim, uma coleção de erros de ortografia elementares. Ora, erro de ortografia significa o seguinte, o indivíduo não apreende direito a distinção entre os sons. Porque tu já foi educado ouvindo rock e rap, tá certo? Que destrói a sua capacidade de intelecção auditiva. Todos vocês foram educados nisto. Quer dizer, não vou esconder a situação, eu não estou aqui para agradar o ouvinte, não. Vocês que estão entre 20 e 30 anos são todos lesados intelectualmente, e precisa entender. Vocês são lesados, a lesão não foi você que fez, você não tem culpa. Mas você é uma vítima, tá certo? E você tem que entender a sua situação. Vocês estão mais ou menos naquela situação do filme do Jerry Lewis, em que o sujeito fica idiota, e daí ele processa os canais de televisão, porque foi a televisão que o idiotizou. Mas para isso ele tem que ter a franqueza de reconhecer, né, que foi idiotizado. Não tem o Humphrey Bogart, que colaborou com o Partido Comunista, ele confessou, eu não era comunista, eu era apenas idiota. Então vocês têm que entender que vocês estão lesados intelectualmente de maneira muito grave. E vocês não têm culpa, mas carregam a lesão. Vocês vão ter que estudar, evoluir, se esforçar muito para alcançar o nível intelectual da geração dos anos 50. Se vocês não fizerem isso, vocês vão continuar sendo lesados, explorados e idiotizados cada vez mais.
Então, essa dona Ingrid, tá certo? Ela, na verdade, o que ela quer fazer? Ela quer desculpar a esquerda de todos os crimes das Farc. Mas a esquerda continua recebendo o dinheiro das Farc. E continua recebendo o apoio das Farc. Né? Tá aí por exemplo, quando teve, acho que o Congresso de 2005, não lembro, foi um congresso recente do Foro de São Paulo, em que as Farc mandaram um comunicado reconhecendo que o PT, ao ter a ideia de fundar o Foro de São Paulo, salvou da extinção o movimento comunista latino-americano, o que é a pura verdade. E eles mesmo se gabam disso. Então, leia os documentos das Farc, fique sabendo que a revista doutrinária marxista-leninista mais importante da América Latina, América Libre, tinha como seu diretor o comandante das Farc, Raul Reis, ao lado do seu Gilberto Carvalho, que era assessor de imprensa da presidência da República na gestão Lula. Então, como é que vai dizer? Eles abandonaram o marxismo, não tem mais ideais comunistas, eles são apenas uma organização capitalista? Como? Que mentira, que farsa, podre! Hã? Então, essa dona Ingrid, ela ainda tem interesses políticos na esquerda e quer limpar a imagem da esquerda. Então, os fatos que ela narra, que sucederam lá na experiência dela, são verdadeiros. Agora, a interpretação que ela está fazendo é completamente falseada e ela sabe disso. E agora, e outra coisa que ela... Se as Farc abandonaram o marxismo-leninismo, por que elas publicam uma revista de marxismo-leninismo? Junto com todos os intelectuais, sabe quem está na diretoria? Chico Buarque de Holanda, Frei Beto, Antônio Cândido, todos esses junto com o pessoal das Farc fazendo uma revista de marxismo. Então, eles estão em estreita colaboração com as Farc, têm unidade de propósitos estratégicos e ideológicos, mas como os crimes das Farc já se revelaram, já estão de conhecimento público, agora nós temos que nos limpar na imagem das Farc. Você está entendendo? Quer dizer, a Farc faz a parte suja do serviço. Se der certo, então todo mundo aplaude as Farc. Como deu errado, então agora a gente se limpa na imagem das Farc. E a Farc aceita isso, porque isso faz parte da regra do jogo. Você aceitar ser enlameado para você limpar a imagem do partido faz parte das obrigações de todo comunista. Você veja, nos famosos processos de Moscou na década de 30, os caras se acusavam a si próprios de crimes que não tinham cometido. Para quê? Para limpar a barra do partido. Veja, isso foi na década de 30, e até hoje vocês não aprenderam. Olha, e outra coisa que ela falou, professor, foi o seguinte... O saco cheio. De ver que cada geração que passa, as pessoas apagam tudo. Todas as informações que eram essenciais para elas se entenderem sua própria situação. Então essa dona Ingrid está enganando todo mundo de novo. Merece ser sequestrada de novo, porque foi sequestrada por seus próprios companheiros de ideologia. E depois ela processou o governo das Farc, o governo colombiano. Não, que ela queria processar o governo da... Veja que filha da puta! Queria processar o governo da Colômbia. Não as Farc. As Farc não são uma entidade jurídica e não podem ser processadas. Né? Então, queriam processar o governo da Colômbia. Daí houve um escândalo geral na Colômbia, todo mundo jogou tomate nela, ela mudou de ideia. Então, ela disse que isso é uma forma de compensação social, porque se o Estado não protege o cidadão, não tem a capacidade de proteger, isso é uma forma de compensação social. E ela falou que todo mundo... quer dizer, o governo da Colômbia é culpado que faz os inimigos? O pessoal sobe a moleque, vai tomar no olho do seu cu. Hã? Ora, quer dizer que você vem dizer a mim que o governo da Colômbia é culpado do que faz os seus inimigos? Ora, é evidente que esse moleque é um comunista desgraçado, tá entendendo? Agente de desinformação, mentiroso. Tu nesse programa não entra mais, moleque. Ora, que porra, eu tô com o saco cheio. De vez em quando entram uns caras aqui só para passar desinformação. Na maior parte do caso eu respondo educadamente, faço de conta que não percebi e vou em frente. Mas tem um limite. O cara dizer que a Ingrid Betancourt está certa de processar o governo da Colômbia porque não foi capaz de protegê-la. Ora, no tempo que ela foi presa, foi sequestrada,
O governo era outro completamente. Era um governo de apaziguadores, era um governo de puxa-saco, era o tal do Pastrana. Tá certo? Então, você vai processar uma entidade abstrata, que é o Estado, pelos crimes cometidos contra o próprio Estado, e vem dizer que isso é justo? Ora, esse moleque, ele está divulgando, está disseminando a mesma ideia de que, não, as Farc eram ser marxista, ser comunista é ser idealista, é ser puro, é ser santo. Mesmo quando você mata, rouba, sequestra, esfola, é ser santo. Agora, de repente, depois, as Farc se corromperam e se transformaram numa organização capitalista. Esse é o crime das Farc, elas são capitalistas. Tu vem me vender essa história, moleque? Eu não sei quem você é, tá certo? E tô chamando você de filho da puta, mas é filho da puta intrínseco, não há referência à sua mãe, não. Independente de quem seja sua mãe pode ser santa, tá certo? Mas você carrega a filha da putice em você. Então, gente desse tipo, saia daqui, vai embora desse programa, porque você vai ter que ouvir. Você vem repassar mentira pra cá, tu vai ouvir. E se me encher o saco, eu faço que nem fiz com o Luiz Gosto. Dou nome, endereço, CPF, RG, telefone. Tá, o jeito que prevalece do anonimato. Né? Vem aqui dar um nome qualquer, como é que você chama? Eu chamo Adalberto. Né? Aí vem o nome do cara, é Joaquim, tá certo? Pode dar um nome qualquer, se prevalece do anonimato, para vir aqui mentir para os meus ouvintes. E não quer ouvir, porra? O que é isso? Esse programa está aberto aos ouvintes, tá certo? Mas não para que venham aqui mentir, que venham aqui tentar impor esses velhos truques da propaganda comunista. Não tentem fazer isso aqui porque vocês vão se ferrar.